Ei, me fala uma coisa, você sabe qual foi o maior avivamento da história de Israel? Como que eles conseguiram esse tal avivamento? Você sabe a diferença entre a Páscoa e a ceia do Senhor? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no primeiro e no segundo livro dos Reis. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho que você clica nele e se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo para vocês. Maravilha? E não esqueça também de curtir essa aula, de deixar o seu comentário e de compartilhar com alguém, porque isso é muito importante. Então curta a aula, deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários pessoalmente. Não esqueça também de compartilhar com algum amigo, com algum irmão, com alguém que você queira compartilhar. Lição de número 12. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o reinado de Josias. O rei Josias foi o último rei de Israel. Ele promove em Israel algo nunca visto na história de Israel. Tá? No Antigo Testamento, nenhum rei, nenhum sacerdote, nenhum profeta, ninguém conseguiu fazer aquilo que Josias conseguiu fazer. E para isso eu convido vocês a ler, tá? 2 capítulos da Bíblia, tá? No segundo livro dos Reis, capítulo 22, capítulo 23, aonde conta um pouquinho sobre a história do rei Josias. Tópico primeiro diz assim: Josias repara o templo. Ponto primeiro, achei o livro da lei no templo do Senhor. É tão interessante que Josias, ele vem de uma família não ortodoxa, não cristã. Ele vem de uma família que não teme a Deus. Ele vem de uma família que não provoca uma intimidade com Deus, tá? O pai dele é Amon. Amon reina apenas 2 anos no reinado de Judá, tá? E Amon faz barbaridade, tá? Faz atrocidades. Amon faz coisas horríveis, tá? Para Deus e para com o seu povo. Tão verdade é que o seu reinado dura apenas 2 anos. E nesses 2 anos ele tem uma morte cruel, ele tem uma morte trágica, tá? E aí quem aqui fica? Josias. Tá? Os servos de Amon, revoltados, matam Amon. E quem eles colocam? Eles colocam Josias. Então Josias começa a reinar com apenas 8 anos de idade. Tá? É o rei mais novo da história do reino do sul. Ele reina com apenas 8 anos de idade. E eu encontro isso no segundo livro de Crônicas, capítulo 34 e no verso 1. Também nós encontramos isso no segundo livro dos Reis, capítulo de número 22 e no verso 1, onde afirma que ele tinha 8 anos quando começou a reinar. Então ele reina com 8 anos de idade. E ele reina 31 anos. Então ele vive apenas 39 anos de idade. É uma vida curta, é uma vida não muito longa comparado com outros reis, mas o impacto de Josias foi um impacto fenomenal. Foi um legado que Josias deixou realmente, que ficou para toda a história de Israel. Então ele começa a reinar com 8 anos de idade, tá? Aos 16 anos de idade, a Bíblia diz, olha que interessante, segundo livro dos Reis, segundo livro dos Crônicas, capítulo 34 e no verso de número 3, a Bíblia diz que Josias começa a buscar o Deus de Davi. Olha que interessante, ele busca o Deus de Davi. Mas como que ele buscou? Será que foi com 16 anos que ele começou a orar? Foi com 16 anos que ele dobrou seu joelho? Será que esse buscar é adorar a Deus? Será que esse buscar é fazer uma campanha de oração? Será que ele começa a orar todos os dias
a Deus, e esse Deus de Davi, o seu pai, embora Davi não era o pai dele era Amon, mas na tradição judaica, na língua hebraica, no povo hebraico, não tinha a palavra naquela época avô, não tinha bisavô, não tinha tataravô, ou seja, aos seus ancestrais, eles se referiam a pai, ok? Aquele personagem dentro da sua linhagem, tá? Que foi referência a ele, e ele queria fazer referência, ele dizia pai. Então, por isso que ele disse que Davi era o seu pai, ok? Por linha, tá? De descendência, tá? Pela árvore genealógica, ele vinha da linhagem de Davi, ok? Mas o que eu quero salientar para vocês, o que levou um menino de 16 anos a buscar o Deus de Davi? Olha que interessante, o verbo buscar aqui não é orar, não é clamar, não é fazer uma prestação, um culto, não tem nada de ver de algo místico, algo religioso. Sabe o que ele fez? É como se ele pegasse, por exemplo, o meu livro, hein? Quem não adquiriu ele, clica no link aqui embaixo, adquire ele, porque esse livro ele tem ajudado centenas e centenas de pessoas. Aqui eu falo sobre as 9 características do fruto do Espírito. Então, se você não adquiriu, clica no link aqui embaixo, você vai entrar no grupo do WhatsApp, ok? E esse grupo aqui, eu vou te dar todas as orientações e outras pessoas também vão te dar as orientações. Clica nele e adquire ele agora. Eu tenho certeza que ele vai abençoar ainda mais a sua vida. É como se ele pegasse um livro, tá? Como se ele pegasse um caderno, colocasse debaixo do braço, pegasse uma caneta e fosse perguntando às pessoas, primeiro, quem era Davi? E as pessoas iam falando, Davi era assim, era assado. E quem que era esse Deus que Davi servia? E aí as pessoas iam relatando para ele. Ou então, se fosse como hoje, tá? Josias entrava dentro do Google, ele pegava um computador, ele entrava no site do Google e digitava, quem era Davi? Quem foi o Deus de Davi? Ou seja, o verbo buscar aí é perguntar, é inquirir, é investigar sobre alguma coisa ou alguma pessoa, é indagar sobre algo ou sobre alguém, é pedir para as pessoas sobre uma coisa ou uma outra pessoa, é exigir. Então esse buscar aqui é tirar informações, é pedir, é perguntar, é pesquisar. Ele foi pesquisar Deus na vida de Davi. E o que ele fez? Ele perguntou para as pessoas que estavam perto dele, se pessoas conheciam qual era o tipo de relacionamento que Davi teve com Deus. E ele começou a fazer isso aos 16 anos de idade. Com 20 anos de idade, a Bíblia diz, no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 34 e também no versículo 3, tá? Que a Bíblia diz que com 16 anos ele começa a buscar o Deus de Davi. Depois de 4 anos, o que ele faz? Ele começa uma purificação. Pessoalmente, Josias começa a purificar quem? Todo o reino. Ele vai de cidade em cidade fazendo o quê? Destruindo ídolos. Aonde tinha um poste ídolo, aonde tinha um altar, aonde tinha qualquer casa, qualquer coisa que não fosse adoração ao próprio Deus, ele destruía. Ele tirava as imagens de escultura que estavam nas casas, que estavam os postes ídolos, ele jogava para fora, ele queimava. Ou seja, ele ficou com 20 anos, ele começou uma purificação. Ele começou a destruir tudo que era ídolos, tudo aquilo que não vinha do eterno. Tudo aquilo que afastava as pessoas do eterno. Ele começou uma purificação com quantos anos? Com 20 anos de idade. Tá? Com 20 anos de idade. E é tão interessante que aos 26 anos de idade, o que Josias faz? Aí eu me encontro lá no segundo livro dos Reis, capítulo 22, no verso 8. Ele começa o quê? A uma reforma no templo, tá? Ou seja, então ele começa, olha que interessante, ele começa a reinar com 8, com 16 ele começa uma busca, informações, com 20 anos ele vai pessoalmente, destrói todos os ídolos,
e aos 26 anos ele começa uma reforma dentro do templo. Ele reinaugura o templo. E é tão interessante que isso eu encontro no segundo livro dos Reis, capítulo 22, no verso de número 8. E enquanto eles estavam nessa reforma no templo, ele pede para Ilquias ir lá buscar algum dinheiro que as pessoas estavam levando ao templo, tá? E enquanto Ilquias estava lá, a Bíblia nos informa que Ilquias encontra um livro. E na hora que ele pega esse livro, ele diz: ei, eu achei o livro da lei. Ou seja, aquele livro tinha indícios que não era um livro normal, era um livro da lei do Senhor. Possivelmente a gente não sabe exatamente, tá, como que era esse livro, tá? Alguém vai dizer que esse livro que Ilquias acha eram os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Existe outra tradição que vai dizer que Ilquias encontra o livro da lei. E esse livro da lei seria apenas o resumo da lei, tá? Que livro é esse? O livro de Deuteronômio, que em hebraico é o Devarim, as palavras, que seria um resumo de tudo aquilo que Deus tinha falado para o povo de Israel. Então a gente não sabe ao certo se foi todo o Pentateuco ou apenas o livro de Deuteronômio. Uma coisa que nós podemos afirmar que ele encontrou o livro. E esse livro mudou a história do rei Josias. Promoveu o maior avivamento de todos os tempos. Aí eu entro no ponto 2. O ponto 2 diz assim: o rei rasga a veste. Quando Safã pega o livro e leva até Josias e diz: olha o que Ilquias encontrou e eu vou ler para você. E na hora que ele leu, a Bíblia diz que essa leitura provocou algo no rei Josias. O que provocou nele? Provocou rasgamento de veste. Josias não aguenta aquilo que ele ouve. Aquilo que ele ouve comove o coração dele. Provoca algo dentro dele, no interior dele. E esse interior explodiu e ele não aguentou. E as pessoas viram o reflexo daquilo que estava acontecendo dentro de Josias. E aí vem uma pergunta: que parte do livro que Safã leu para ele que impactou a vida dele? Que ponto mexeu com ele? Tá? A Bíblia não fala. Mas existe algumas pessoas que vão dizer, e eu concordo com isso, talvez não é verdade. Talvez leu outra parte. Mas tudo nos leva a crer que ele leu que, quando chega no capítulo 28 de Deuteronômio, isso mexeu com Josias, porque ela fala sobre as bênçãos e as maldições. Olha Judá, olha Israel, se vocês fazerem isso, vai acontecer isso. Mas se vocês não fizerem isso, vai acontecer isso e isso. Quando ele leu isso, ele fez uma associação. O que estava acontecendo com o povo e com o que estava escrito. E parece que encaixou. Aí Josias rasga a veste, como sinal de humildade, de humilhação. Ou seja, Josias não justifica. Josias não se adapta. Josias, ele assume o seu pecado, o pecado do seu povo. Então ele se humilha. Uma das coisas mais lindas é quando nós olhamos para a Bíblia e a gente não questiona ela. A gente, quando lê algo que nos confronta, não nos justificamos, mas assumimos o nosso erro. E aí nós entramos no ponto 3, que quando Josias lê isso, ele pede para os servos ir até em Judá e consultar uma profetisa por nome de Hudá. Inclusive eu tenho um vídeo sobre essa profetisa. Se você tiver curiosidade, procura aí, profetisa Hudá, Fábio Segantin, que você vai encontrar. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá bom? E ele pede, e o pessoal vai até a profetisa. E aí eu entro no ponto 3, entendendo a vontade de Deus. Deixa eu te parar e conversar um pouquinho com vocês aqui. Como que eu descubro a vontade de Deus? Descobrir a vontade de Deus não é tão simples como a gente pensa e como a gente ouve por aí. Porque se fosse muito simples, não existiam tantas pessoas confusas
sem direção, perplexa, desorientada da vida e desistindo da própria. Mas é tão interessante que Josias, ele quer entender a vontade de Deus para o seu povo. Mas é tão interessante que ele pede para consultar a profetisa, não a profetisa em si. Ele diz o seguinte: olha, consulta a Deus para mim. E quem vai ser o intermédio dessa consulta? A profetisa. Porque na mente, olha que interessante, leia segundo Reis, capítulo 22 e o verso de número 13. A Bíblia vai dizer que ele pede para consultar a Deus acerca da palavra que estava no livro que ele encontrou. O verso 13 vai me dar essa informação. Olha, consulta a Deus por intermédio dela. E consulta sobre ou acerca das palavras que está no livro que eu encontrei, que eu ouvi. É sobre isso que eu quero que você pergunte para ela, ou pergunte para Deus. Então isso é muito interessante, porque nós já entendemos que quando Josias ouviu a leitura, ele fez uma associação daquilo que estava escrito e com o presente. Ele viu que estava tendo um confronto. Realmente o povo estava padecendo pelo não cumprimento das escrituras. Aí ele queria, o que ele queria saber, não sobre a leitura que ele fez, sobre o futuro. E aí que a profetisa entra. Aí Deus entra. E aí Deus responde para ele. No verso 16 e 17, a resposta é por povo. Não, realmente o povo pecou. Realmente o povo descumpriu o que está escrito. E o cálice de Deus se encheu. Agora vai chegar a ira. E do verso 18 ao verso 20, a profecia foi uma profecia particular para quem? Para Josias. E a palavra que eu quero salientar para vocês é no verso 18, que Deus diz para Josias que o coração de Josias se enterneceu. Essa palavra ela é linda, porque o que é enternecer? Enternecer é sensibilizar, é ficar comovido. Ou seja, o que Deus estava querendo dizer para Josias é o seguinte: Josias, eu vi quando ele leu a palavra para você. Eu vi no seu coração. Porque antes de você se humilhar exteriormente, você se humilhou interiormente. Daí vem a palavra enternecer. Você se sensibilizou, você se comoveu. A palavra moveu dentro de você. E o que você fez? Você rasgou. Ou seja, eu vi você rasgando, porque antes de você rasgar a sua veste, você rasgou o seu coração, e eu vi, Josias. Essa parte ela é fantástica. Aqui nós aprendemos que Deus vê, não o externo, não o nosso dobrar do joelho, mas ele vê o dobrar da nossa alma. Porque Deus ele não se agrada simplesmente em movimentos, em trabalhos religiosos. O que ele se contenta é com uma alma quebrantada. E é por isso que ele começa com o verbo enternecer. Eu vi você se sensibilizando, se comovendo internamente. Você se sensibilizou ao ouvir a palavra. Uma outra coisa que eu aprendo, que o grande avivamento, ou o avivamento verdadeiro, não acontece pelo movimento externo, mas acontece pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. É a palavra que atrai realmente o avivamento. Ponto 2, ou tópico 2, a renovação do pacto com o Senhor. Ponto 1, a leitura do livro diante do povo. Querido, preste atenção. A Bíblia diz que Josias pede para o povo ir para fora, ele ordena, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, nesse ponto, tá? Josias, ele não provoca algo voluntário, mas ele ordena, tá? Essa atitude não foi legal. Nós devemos aprender isso, que Josias não é um rei perfeito, tá? Ele ordena, ele obriga, o verbo ali é obrigar, tá? Todas as pessoas, ele ficou tão comovido que ele obrigou, ele queria que as pessoas tivessem aquilo, sentissem o que ele estava sentindo, tá? Aí ele vai para a rua, ele vai para o templo e ele começa a ler todo o texto para todas as pessoas. Porque para renovar pacto tem que se ouvir a palavra. E aí eu quero fazer uma reflexão com vocês. Que ele leu todo o livro que ele tinha. Eu não sei se ele leu os 5 primeiros livros ou se ele leu só o livro, tá? De Deuteronômio. Uma coisa nós sabemos, ele leu tudo que ele tinha na mão. Ele leu o livro inteiro. Ok? Ele leu todo
o livro. E isso me faz uma reflexão. Qual é a reflexão? Você já percebeu que quando nós vamos à igreja, a gente leva a Bíblia e a gente lê a Bíblia na igreja? 5 minutos é muito. Eu exagerei? 5. Porque um versículo, 10 segundos. Se o pregador lê um capítulo, dependendo do capítulo, 5 minutos. Um capítulo normal, claro, né? Não o Salmo 119, né? Mas o que eu quero salientar é que nós temos 2 horas de culto no domingo. E a gente lê a Bíblia 5 minutos. Você consegue perceber que o que renova a nossa vida é a palavra? A palavra tem que ser mais lida, mais esmiuçada, mais trabalhada. O avivamento foi produzido na vida do povo de Josias pela leitura da palavra. E aí nós entramos no ponto 2, a destruição dos ídolos. Nós já vimos isso, tá? Que ele destrói todos os ídolos porque ele ouviu a voz de Deus. Ponto 3, a celebração da Páscoa. Aí é tão interessante que Josias, olha que interessante. Por que ele rasga a veste? Provavelmente porque leram para ele o capítulo 28. Mas por que ele promove a Páscoa? Possivelmente, se ele leu só o capítulo, só o livro de Deuteronômio, leu para ele todo o livro de Deuteronômio. Por quê? A instituição da Páscoa está no capítulo 16 do livro de Deuteronômio. Ou seja, quando ele leu a Páscoa, ele falou, peraí, essa festa já não se promove há muitos anos. No meu reinado, por exemplo, nunca teve uma Páscoa. O povo nunca celebrou isso, então nós devemos celebrar a Páscoa. Aí, ponto primeiro, a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Querido, olha que interessante. O escritor vai dizer, o escritor de Reis, ele diz assim, que nunca, desde o período dos juízes até os reis, nunca houve-se uma festa tal como feita pelo rei Josias. Já o autor de Crônicas, ele diz o seguinte, desde Samuel até os reis, nunca houve uma festa como feita pelo rei Josias. Qual é a contradição? Juízes para Samuel. Preste atenção, o autor de Reis, ele coloca todo o período do Juízes, ok? Que foi aproximadamente 350 anos, tá? Já o escritor de Crônicas, ele cita o último juiz, que foi Samuel. Então Samuel, ele é o representante legal dessa era. É ele que faz a transição do período teocrático, tá, dos juízes para o período monárquico, com a instituição de Saul, ok? É simplesmente isso. Aqui não teve um erro, não teve nenhum tipo de erro. E uma outra coisa, antes de Josias, já tinha feito Páscoa. Quem? O rei Ezequias. Ele tinha feito uma Páscoa, mas a Páscoa de Ezequias teve falhas. Não foi igual a provocada e feita por Josias, cumprindo todos os requisitos. É por isso que a festa de Josias, ela foi maior, tá? Ela foi maior em quantidade de pessoas, em legalidade, em cumprir os estatutos das Sagradas Escrituras. Aí eu tenho uma frase aqui que eu preciso falar para vocês. O problema não é fazer, é como fazer. Ah, vamos fazer um culto? Vamos, mas como que eu faço esse culto? O meu culto vai ter entretenimento? Como que vai ser o meu culto? Ele vai cumprir princípios ou ele vai ter libertinagem? Ou ele vai abrir, ou seja, eu vou modernizar. Como eu tinha um pastor que dizia, eu vou mundanizar o meu culto. Então o problema não é fazer o culto, é como se faz o culto. O problema não é ler a Bíblia, é como se lê a Bíblia. O problema não é orar, é como se ora. Ok? É esse o princípio que eu pego, tá? Ponto 2, a maior Páscoa da monarquia. Aqui eu quero salientar para vocês, eu já expliquei isso 1 milhão de vezes e vou explicar de novo. Você sabia que existe diferença entre a festa da Páscoa e a ceia do Senhor? Eu já cansei de explicar, vou explicar de novo, tá? Por exemplo, você sabia que Jesus, ele não participou da ceia? A gente fala assim, irmãos, Jesus participou da última ceia. Não, Jesus não participou da ceia. Ele participou de Pessa,
Hag Pesach, tá? Pesach é Páscoa em hebraico, ok? Jesus participa da Pesach, ok? Ele não participou da ceia, que Paulo que instituiu a ceia, ok? Vamos deixar isso muito bem claro aqui, tá bom? Existe diferença entre Páscoa e ceia, começando pelo nome. Páscoa em hebraico é Pesach. Ceia do Senhor, aquela ceia que Paulo fez lá no capítulo 11, aquilo ali não é Pesach, não é Páscoa. Sabe como aquilo chama em hebraico? Seudat ha-Adon. Seudat ha-Adon. Seudat ha-Adon. Já começa pelo nome. Uma é Pesach, a outra é Seudat ha-Adon. Já começou por aí, tá? Eu tenho um vídeo onde eu explico detalhadamente a diferença. Quer ver uma outra diferença? Na festa de Pesach, por exemplo, criança participa. Já na Seudat ha-Adon, na ceia, criança não pode participar. Já começa por aí a diferença, tá bom? Então existe sim diferença. Cristo não participa da ceia, ele participa da festa de Pesach, ok? Quem cria a Seudat ha-Adon, quem é que cria a ceia, foi o apóstolo Paulo. Ele institui essa festa, também uma festa judaica messiânica. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando e até semana que vem, querendo Deus.